no ato de pedir ajuda, precisamos tomar cuidado com esse elemento importante. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre o ato de pedir a ajuda do alto, pedir a ajuda da espiritualidade. E quando nós estamos nessa situação de pedir ajuda, nós precisamos lembrar que a misericórdia divina sempre atende as pessoas que legitimamente necessitam de algo. Portanto, o ato de pedir não deve ser menosprezado, desconsiderado por nenhum de nós. Podemos e devemos pedir ajuda do alto quando necessitarmos. Contudo, existe uma postura que ela é curiosa e talvez até explicável, de que quando a gente vai pedir ajuda do alto, a gente endereça quem deve ser o portador desse auxílio, quem tem que nos atender. E normalmente a gente endereça esse pedido ao Dr. Bezerra, a Chico, a Emmanuel, a essas entidades que a gente conhece, que estão mais na nossa cabeça. Ou então, se somos católicos, pedimos a um determinado santo, uma determinada santa. E ok, nada de errado com isso, mas a gente precisa tomar cuidado com um pequeno detalhe. E eu vou utilizar uma metáfora aqui. Imaginemos que uma pessoa ela adentra um grande hospital, um grande serviço de saúde, e ao adentrar, ela, preocupada, tendo uma necessidade, chama a atendente e fala assim: olha, eu preciso ser atendida pelo chefe da ortopedia. Não é nem por um ortopedista de plantão. Eu preciso ser atendida pelo chefe da ortopedia. E aí a pessoa, diligente, vai lá, dá um jeitinho, localiza aquela pessoa, às vezes interrompe o que ela está fazendo, e a pessoa desce solícita até quem pediu a sua presença, chega diante dela e fala assim: tá bom, o que é que você precisa? A pessoa vira assim: é que eu estou com a unha encravada e eu precisaria que o senhor me ajudasse a resolver o problema. Será que essa situação seria adequada? E apesar de anedótica, essa é uma situação que nós encontramos muitas vezes quando estamos diante do ato de pedir. Às vezes nós vemos isso em grupos mediúnicos, que requisitam a presença de benfeitores de alta estirpe, de elevada posição, simplesmente para tratar de questões corriqueiras, questões comezinhas. E aqui, gente, não significa que, sendo uma questão pequena, a espiritualidade, a misericórdia divina vai deixar de atender. Obviamente que não. Se é uma questão justa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena. A misericórdia divina vai endereçar o auxílio. Acontece que nem sempre vai ser necessário mandar o chefe da ortopedia para resolver o problema da unha encravada. Muitas vezes outras pessoas podem auxiliar naquela questão, naquela situação, de uma maneira efetiva, dada a característica e o tamanho do problema. Então, isso é importante para que a gente possa endereçar os nossos apelos, os nossos rogos, as nossas solicitações, compreendendo que, às vezes, pode ser necessário a gente mentalizar uma figura ou outra, para que torne mais fácil a gente concretizar aquele apelo. Para a gente, como seres humanos, às vezes isso facilita, mas tenhamos a certeza de que, dependendo do problema, a misericórdia divina vai endereçar ou o médico muito experiente, ou o médico residente, ou às vezes o estagiário que está ali começando, mas tem todas as condições de resolver aquele probleminha específico. Por quê? Seria muito estranho se a gente fosse pedir a presença, pedir o auxílio de um grande benfeitor da humanidade para tratar de um problema que é específico e pessoal de cada um de nós. Por isso, pedir sim, mas reconhecer que a misericórdia divina vai endereçar o mensageiro, o portador do auxílio, de acordo com a característica e o tamanho do problema.
Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29, e nos diz: Por isso, tendo sido chamado, vim sem objeção. Pergunto, portanto, por que mandastes me chamar? Emmanuel intitula o seu comentário Razão dos Apelos. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: Por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência. Tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Uma importante página de Emmanuel, nos ajudando a entender esse comportamento que muitas vezes nós vemos acontecendo em diversos círculos religiosos e que, embora tenha a sua explicação, não se justificaria quando a gente compreende que na espiritualidade as pessoas com mais elevação se incumbem de trabalhos mais complexos e mais importantes. E o desafio de hoje, a proposta para colocarmos em prática aquilo que a reflexão nos trouxe como elemento de pensamento, é que vamos pedir sim. Se estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, a gente pode requisitar o auxílio do alto. Se a gente precisa de uma orientação, de um esclarecimento, podemos sim pedir inspiração ou recorrer a reuniões doutrinárias, nenhum problema com relação a isso. Só que tenhamos cuidado a não endereçar isso a entidades específicas e abrir o nosso coração para que a misericórdia divina possa endereçar o auxílio com aquele que pode melhor servir-nos, nos atender, sem comprometer a atividade de grandes benfeitores que, eu imagino, têm uma agenda complicada considerando a situação do nosso mundo na atualidade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!